Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seus Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa no azul pintado pra durar. A abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Lembrar que o
entender o que ele diz no giz do gesto, jeito pronto num piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe em cada olhar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não. Boa noite a todos, podem se assentar. Boa noite aos noivos, aos pais. Quero agradecer a presença de todos aqui, as pessoas, parentes, amigos da cidade, os que vieram de fora. Quero dizer a vocês que honra muito a nós, pais, e aos noivos a presença de vocês. É muito importante para eles. Isso significa que eles são prezados por vocês, são queridos por vocês. Amigos antigos, amigos que passaram pelas nossas vidas, que marcaram nossas vidas, se sintam à vontade. Nós estamos aqui nessa noite reunidos na presença de Deus, para que Ele realize o casamento entre Guilherme e Denise, entre Denise e Guilherme, para que o Senhor realize o casamento de vocês. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que Deus uniu não separe o homem. Então eu sou simplesmente um celebrante. Amém? Meu nome é Fernando, sou servo do Senhor Jesus, pai do Tiago, do noivo Guilherme e da Sara, casado com aquela princesa chamada Suzana há 34 anos. Um prazer estar aqui, um prazer maior de estar podendo celebrar o casamento do meu filho. Tive a oportunidade de celebrar o do Tiago
em 2012, dia 6 de janeiro de 2012, Deus está nos dando a graça novamente de fazer isso com a vida do Guilherme. Eu quero que todos curvem as suas cabeças, vamos orar para que Deus realmente nos abençoe nessa noite. Senhor, Tu és soberano, Tu és majestoso, glorificado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome. Tudo que está sendo feito aqui nessa noite é para a honra, glória e louvor do Teu nome. Esse casamento é para glorificar o Teu nome. Esse casamento tipifica o Teu casamento com a igreja. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre esse casamento, que o Senhor possa realizá-lo, que o Senhor possa fundamentá-lo. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Nada que nós façamos divorciados do Senhor vale a pena ou tem valia, ou permanece. Mas aquilo que o Senhor abençoou é abençoado. Nós pedimos isso nessa noite. O Senhor os abençoe. Abençoe a mim como celebrante, abençoe as pessoas que aqui estão. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado. Denise e Guilherme, eu sei que vocês temem ao Senhor, né? Eu sei que vocês estão aqui movidos por isso, movidos pela fé que vocês têm, pelo temor que vocês têm a Deus e pelo amor que vocês têm a Deus. Vocês não estão aqui simplesmente por um protocolo religioso ou por uma festa meramente social. Vocês estão aqui porque vocês acham isso importante, vocês dão valor a isso. E mesmo sabendo disso, eu quero salientar nessa noite de forma rápida, mencionar a seriedade desse ato de aliança diante de Deus. É um ato de aliança diante de Deus o casamento. Ontem vocês estiveram, né, diante de um juiz de paz, né, e assinaram papéis de contrato de casamento, atenderam as demandas civis, que esse contrato pode ser desfeito por um simples distrato. Pode ser desfeito por um simples distrato ou o que chamamos de divórcio. Mas aqui não. Aqui é até a morte separe. Amém? Estão preparados para cuidar um do outro até que Jesus chame um dos dois? Amém. O casamento de vocês, ele deve ser único por isso. Único no sentido de o primeiro e de preferência o último. O último no sentido de que Deus abençoe vocês, que envelheçam juntos, que um possa entregar o outro ao Senhor, e que ao fazer isso, já bem velhinhos, não sintam mais necessidade de se casar. O amor, ele se dá também nisso. Meu desejo é que vocês vivam uma vida longa, envelheçam juntos, e quando chegar no final, 30, 40, 50, 60 anos, vocês olhem e ainda achem que o tempo foi pouco demais. Amém? Então eu quero, de forma breve, falar sobre a questão da seriedade, de como Jesus vê o casamento. Em Mateus 19, de 3 a 6, diz assim: E vieram alguns fariseus e experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Jesus, né? Não tendes lido o que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? Uma só carne, prestem atenção nisso. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus:
por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhes os discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém que se case. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos a receber esse conceito, mas apenas aqueles que é dado. Amém? Então, como eu disse, o casamento cristão ele é único. O casamento cristão bíblico, daqueles que creem na palavra do Senhor. O que me chamou a atenção nesse texto são duas coisas apenas que eu quero deixar para vocês. Primeiro, que vocês já não são dois mais. A partir dessa noite vocês serão um. As pessoas hoje elas se divorciam, muitos se divorciam, porque eles se casam e eles continuam sendo dois. Eles não passam a ser um, eles continuam sendo dois. Como que eles continuam sendo dois? Com os objetivos pessoais, com as demandas pessoais, com as exigências pessoais, com os direitos pessoais. Mas não deve ser assim entre vocês. Um deve olhar o direito do outro e abrir mão pelo direito do outro, porque na realidade é o direito de ambos que se tornaram um. Como separar um? Como se separa uma pessoa? Dois já estão separados, mas como se separa um? Vocês já viram aqueles velhinhos que quando a esposa morre ou o esposo morre, logo depois eles morrem? É porque se separaram. Eram um e se separaram. E eles não aguentam viver sozinhos. Tempo atrás, umas pessoas chegaram a mim e falaram: como é que você aguenta? Aliás, não dessa forma, fala assim: como é que uma pessoa aguenta conviver num casamento com 30, 20, 50 anos com a mesma pessoa? Esse é o pensamento das pessoas. Como é que eles suportam ficar com uma pessoa 30 anos? A minha resposta é a seguinte: como é que eu vou suportar viver sem ela? Como é que eu posso pensar em viver sem ela? Eu não consigo viver sem ela, e vocês também vão ser assim, amém? Vocês têm pais que dão exemplo, né? De longevidade no casamento. E a segunda coisa que eu quero salientar é a questão de como Jesus vê o casamento. Os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. E as pessoas hoje elas acham assim: compatibilidade de gênios, né? Compatibilidade de pensamento. Eu não penso igual a ele não pensa igual a mim. Isso é motivo para me separar. Isso não é motivo para Deus separar. O homem pode separar, a pessoa pode separar os corpos, mas Deus não separa. Deus não separa. A Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. Há somente uma razão, exceto, Jesus diz, exceto por relações sexuais ilícitas. Ou seja, se alguém trair o outro, se um dos cônjuges trair o outro cônjuge, aí aquela pessoa, o cônjuge que foi traído, ele tem autorização, ou em Deus ele tem a condição de se casar novamente. Mas fora isso, nenhum motivo. Nada. Nossa cultura é uma cultura de direitos da mulher, direitos do homem, de machismo, de feminismo. Casamento cristão não é assim. Casamento cristão é de abrir mão dos direitos pelo outro. É seguir Jesus. Então esse é o ponto de vista de Jesus com relação ao casamento. A segunda parte que eu quero falar para vocês, expor a escritura para vocês, é como viver 50 anos com uma pessoa,
como criaram a família, prevaleceu uma família por 50 anos, por 30 anos, até que a morte separa num mundo tão difícil, num mundo tão relativo. Jesus nos ensina isso no final do Sermão do Monte. Eu quero ler para vocês aqui alguns versículos que estão em Mateus 7, do 24 até o 27. Jesus fala sobre dois homens. Eu quero ler para vocês. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O contexto dessa passagem que eu li para vocês é o final do Sermão do Monte. Jesus está encerrando o Sermão do Monte aqui, fazendo o fechamento do Sermão do Monte, onde ele fala diversas coisas. Ele fala sobre humildade, ele fala sobre dar a outra face, ele fala sobre ser pacificador, ele fala sobre abrir mão, andar a segunda milha, e ele encerra tudo isso dizendo que nós devemos praticar isso. Mas no contexto da Bíblia, a rocha é Jesus, a rocha é Deus. No contexto da Bíblia, é Deus, é a rocha. E aqui apresenta-se dois homens, um insensato e um prudente. O insensato, ele constrói a casa sobre a areia, e o prudente sobre a rocha. Esse texto também, essa passagem também, essa parábola também, ela é citada em Lucas capítulo 6, de 46 a 49. Só que lá o homem, ele não edificou, o homem prudente, ele não edificou sobre a rocha, ele cavou, abriu uma vala e edificou na profundeza da rocha. E o que era insensato, ele construiu simplesmente sobre a terra, sem cavar nada, sem alicerçar nada. Jesus aqui, ele está falando por parábola. Jesus era um mestre em parábola. O que é uma parábola? A parábola é um conto alegórico que chama a atenção para uma verdade. A parábola, ela é um conto, como se fosse uma fotografia, para gravar mais a mente das pessoas. Então Jesus aqui, ele está usando uma parábola, e está usando uma figura de linguagem chamada metáfora. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma figura de linguagem comparativa. Então Jesus, na realidade, ele não está falando sobre a construção de uma casa de tijolos. Ele está fazendo uma comparação entre uma construção de uma casa de tijolos e uma vida, e um casamento, e uma família. Ele está fazendo uma comparação aqui de alguém que constrói uma casa e de alguém que edifica uma família, no nosso caso, aqui presente, né? Interessante que aqui nessa passagem, tanto o prudente como o imprudente ou o insensato, eles sofrem os mesmos danos, eles sofrem as mesmas tempestades, eles sofrem os mesmos ventos. O rio transborda tanto sobre a casa que foi construída na areia, como na casa que foi construída na rocha. Ninguém está isento a isso. Nem aquele que crê em Deus, nem aquele que não crê em Deus. Todos
sem exceção, passam por tempestades. Até os discípulos passaram por tempestades. Certa feita a tempestade estava tão forte, Jesus deitado no barco, dormindo na polpa, com a cabeça sobre o travesseiro, e os discípulos gritaram com Jesus: não importa que nós vamos morrer, só não importa que nós vamos morrer. Então a tempestade é para todos. A diferença é como nós passamos por ela. A diferença é se ela vai derrubar a casa ou não. A diferença é onde eu estou fundamentado. Amém, meu filho? Amém, Denise? Ninguém está isento. E todos nós passamos e vamos passar em diversas áreas das nossas vidas. As tempestades são meios de Deus edificar as vidas. São meios de Deus chamar aquele que não crê nele a crer nele. Muitas pessoas passam a crer em Deus quando já não há nenhum recurso, aí eles passam a crer em Deus. Então as tempestades, as dificuldades da vida, elas são um dos meios que Deus usa para atrair aquela pessoa. E também para fundamentar a fé dos filhos deles. No caso aqui, os 2 filhos do Senhor que estão se casando. 2 filhos do Deus Altíssimo. E Jesus aqui, nessa passagem, a ênfase dele, a importância que ele dá, é do alicerce na construção. De como o alicerce é importante em uma construção. Eu já construí algumas vezes, e o alicerce ele é primordial na construção. O alicerce ele não aparece na construção, ele é invisível, ele fica enterrado, ele fica debaixo do sol. Ele não é visto, mas é ele que sustenta toda a construção. É ele que sustenta toda a estrutura. Você pode gastar muito numa casa, colocar porcelanato, colocar boas janelas de blindex, um telhado maravilhoso, mas se você não tiver um alicerce, ou você construir no lugar errado, é questão de tempo para começar a rachar as paredes lindas, para o piso começar a dar desnível e rachar. Por fim, a casa vem abaixo. Interessante que o alicerce ele não tem conserto. Parede tem conserto, telhado tem conserto, mas o alicerce ele tem que ser bem feito desde o início. Desde o início. E Deus está mostrando para vocês isso. Chamou vocês aqui nessa noite para falar sobre isso com vocês. Então todos nós que estamos aqui, nós queremos segurança, né? Nós precisamos de segurança. Nós queremos viver uma vida segura. Só que nós não podemos buscar segurança nas coisas que nós vemos. Como o alicerce aqui não é visto, Deus também não é visto, Jesus também não é visto, mas é Ele que sustenta tudo. É Ele que faz a coisa prevalecer até o final. Só Ele é capaz disso. Há lugares, Guilherme e Denise, que não se deve construir. Nós sabemos que não se deve construir. Uma pessoa prudente, ela não vai construir a sua casa em qualquer lugar, como diz a palavra aqui do Senhor. Uma pessoa ela não vai construir uma casa numa encosta, sabe, ele pode ter um deslizamento. Ela não vai construir uma casa num terreno pantanoso, numa margem de córrego que vai dar inundação. Ele não vai construir na beira de um barranco que pode desmoronar. Ele não vai construir. Às vezes nós vemos na televisão, né, a pessoa que acontece isso, né, essas questões da natureza, e eles perguntam para a pessoa: mas por que vocês estão aqui? Eles falam: porque nós não temos outro lugar para morar. Nós não temos dinheiro nem para pagar o aluguel. Então por isso nós estamos aqui. Nós não temos outro meio, nós não temos outro lugar. Então na realidade eles estão ali por uma necessidade, porque eles não têm onde construir. Agora vocês dois têm. Vocês dois sabem onde construir. Vocês dois sabem que só Jesus
é lugar confiável para se construir uma família. Essa semana eu fiquei sabendo dos seus devocionais, fiquei tão feliz do seu amor pela palavra. Isso trouxe paz no meu coração. Trouxe paz no meu coração. Assim como não devemos construir uma casa em qualquer lugar, também não devemos edificar uma família em qualquer lugar. Não podemos edificar uma família em qualquer lugar. Há lugares que são instáveis, que são inseguros, que parecem que são confiáveis, mas não são. Da mesma forma que não se constrói uma casa em qualquer lugar, não se edifica uma família em qualquer lugar. E aqui eu quero citar alguns que muitas pessoas colocam como alicerce de suas vidas, mas que não são lugares confiáveis. E dentre esses que eu vou citar, eu quero salientar 2 para vocês somente. Há pessoas que constroem sobre dinheiro. A segurança deles é o dinheiro. Só que o maior índice de divórcio, de separação, é justamente o dinheiro. Ou a falta dele, ou o excesso dele. O excesso pela ganância, pela usura, a separação, e também pela falta dele. Então o dinheiro não é um lugar confiável para se construir. Há também a carreira, a profissão, os bens, a empresa, o cônjuge, os filhos. Tudo isso é muito bom, mas não deve ser alicerce de uma família. Tudo isso é muito bom, não são coisas ruins. O dinheiro é bom, a família é bom, a carreira é bom, tudo isso é muito bom, só que não é confiável para ser alicerce de nenhuma família, de nenhum casamento. Vocês entenderam isso? Vamos lembrar disso para sempre? Dentro desses que eu disse, eu quero salientar a carreira e o cônjuge. Carreira porque vocês têm uma carreira, estão edificando uma carreira. Um é médico, outra é advogada, com pretensão de ser juíza. Tem que estudar muito, tem que fazer residência, tem que fazer pós-doutorado, e tem que gastar tempo, e tem que se dedicar. E é muito bom que se dediquem mesmo, mas não dê primazia a isso. Não dê primazia a isso. Não fundamente o seu casamento nisso, a sua vida nisso, porque isso não é seguro. Vocês podem viver sem uma carreira, mas não podem viver sem Jesus. Então dê primazia à palavra. Os livros acadêmicos são importantes? São sim, mas a palavra é mais importante. A palavra é a rocha, a palavra é infalível. Sério, né? A outra é o cônjuge. Por que o cônjuge? Porque são lindinhos, que esperam tanto no outro, e deve esperar mesmo, mas não são alicerces um do outro. São ajudadores, são parceiros, são amantes, amor um do outro até o final, mas não são fundamento. Fundamento é Deus. O que acontece quando um cônjuge passa a ser fundamento é a cobrança. Um cobra do outro, um cobra de um, e cobram coisas que só Deus pode dar, porque vocês são seres humanos, assim como eu sou. São falhos, são fracos, têm problemas emocionais, não vão suportar ser cobrado, fundamentado. Não, boa, isso é para Deus. Isso tem Jesus para que é esse lugar. Isso não é lugar de vocês. Entenderam? Outra coisa é o terreno. Quanto pior o terreno, mais profundo tem que ser o alicerce. Quanto pior o terreno, quanto de qualidade inferior é o terreno, mais profundo tem que ser o alicerce. Quanto maior a construção, mais profundo tem que ser o alicerce. Uma vez eu fiz uma construção, tivemos que cavar 8,5 metros para baixo, porque o terreno era muito ruim. E o mundo é um terreno muito ruim. O mundo com as suas filosofias, o mundo com a sua cultura.
O mundo é um terreno muito ruim para construir um casamento. A cultura do mundo é contra o casamento, é contra o que é tradicional, é contra o que é bíblico. Não tenho nenhum medo de falar isso. A Bíblia é contra a cultura. Então, há pessoas que têm medo de ter filhos, têm medo de se casar, porque é muito difícil se casar nesse mundo. Muito difícil constituir filhos, família nesse mundo. O homem de Lucas, ele cavou fundo para colocar o alicerce da casa dele. Mas a boa notícia é que o Salmo 127, versículo 1, parte A, diz que se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então é o Senhor que edifica a casa. Nós não temos condições de edificar a casa. Mas como crentes reformados que vocês são, vocês sabem que nós temos uma responsabilidade pessoal. Nós somos os instrumentos dessa edificação. A soberania de Deus, ela não tira a nossa responsabilidade humana. Então nós somos os instrumentos dessa edificação. E a palavra é um instrumento de orientação para essa edificação. E no Salmo 128, versículos de 1 a 4, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. Sua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Então não há mundo, não há cultura, não há nada que seja capaz de destruir aquilo que Deus edificou. Não há nada. E a verdadeira segurança vem daí, vem de Jesus. A verdadeira segurança não está nas coisas que nós vemos, mas está na rocha que nós não vemos. Só Ele pode tirar esse medo do coração humano. Só Ele pode. Só Ele é capaz de tirar um medo do coração humano. Cristo é a rocha. Ele deve ser o nosso fundamento, nosso alicerce. Só Ele pode trazer essa verdadeira segurança às nossas vidas. Tudo que é visível é abalável. Até a terra um dia passará. Tudo que é visível é abalável. O carro é abalável, o carro passa, o dinheiro pode se perder, tudo. Só Cristo é a rocha inabalável. Tudo é falível, só a palavra do Senhor é infalível. É Cristo que vai sustentar o amor de vocês até o final. E Ele quer isso. Eu sei que vocês também querem isso. Mas o insensato não é assim. O insensato, ele espera que a tempestade não venha. Aquele que constrói lá na beira do morro, lá na ponta do morro, que pode deslizamento, ele fica torcendo para que a chuva não venha, ou que a chuva venha fraca para que a terra não deslize debaixo da casa dele. Esse é o insensato. O insensato, ele depende do acaso. O insensato, ele fica por sua conta e risco. Mas o prudente não. O prudente sabe que as tempestades virão. E que a sua segurança não está no acaso, mas sim em Cristo. O tolo, ele não considera Deus, por isso ele não busca a sua palavra. O tolo, ele não considera. Mas o prudente, ele considera Deus, e por isso ele busca a palavra e busca praticá-la. O mais importante de tudo é onde vou construir a minha casa, aonde eu vou edificar a minha família, pois isso é que vai trazer a segurança e vai sustentar tudo. Só Cristo pode nos sustentar até o final, só Cristo, só Deus. Só Ele pode dar sentido à nossa vida. Só Ele pode dar sentido a esse casamento. Esse casamento não tem sentido sem Ele. O sentido do casamento é Cristo, é glorificar Jesus.
é glorificar a Deus. Eu quero fazer uma oração para vocês, em cima dessa palavra que nós pregamos nessa noite, nós expomos nessa noite. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, nós sabemos que ela é verdadeira, que ela não falha, que ela é infalível. Nós estamos aqui nessa noite, não fiados em nós mesmos, mas no Senhor e na Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, edifica esse casamento, edifica a vida do Guilherme, edifica a vida da Denise, edifica sobre a rocha, sobre um fundamento que não é abalável, fundamento que permanece. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, edifica essa casa e usa eles como instrumento de edificação. Nós Te agradecemos, Senhor, porque eles creem no Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque eles não são nada sem Ti, mas nós podemos tudo no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém? Nós vamos passar agora por compromisso. Quero fazer uma pergunta primeiro para o Guilherme e depois para a Denise. Guilherme, você recebe Denise como sua legítima esposa. Você promete amá-la, honrá-la e cuidar dela enquanto os dois viverem, qualquer que seja a situação das vossas vidas, rejeitando todas as demais mulheres, sendo fiel a ela enquanto os dois viverem. Recebo e prometo. Denise, você recebe o Guilherme como seu legítimo esposo. Você promete amá-lo, honrá-lo, cuidar dele, qualquer que seja a situação das vossas vidas, rejeitando todos os demais homens, sendo fiel a ele enquanto os dois viverem. Sim. Amém. Eu, Guilherme, recebo você, Denise, como minha legítima esposa, para que desse dia em diante nós dois sejamos um só, para os dias bons, para os dias maus, em qualquer situação de nossas vidas, em prosperidade ou adversidade, para cuidar de você e amar até que a morte nos separe. Eu, Denise, recebo você, Guilherme, como meu legítimo esposo, para que desse dia em diante nós dois sejamos um só, para os dias bons e para os dias maus, em qualquer situação das nossas vidas, em prosperidade ou adversidade, para cuidar de você e te amar até que a morte nos separe. Um riso forte e um coração transbordando o amar. Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar, construir um futuro juntos, encontrar o seu par. Sente o valor que está em cada detalhe, no gesto, no caminhar. Sente a doçura no olhar da moça de vestido branco, daquele que está esperando, de todos que estão celebrando este amor no altar. Estão aqui nas minhas mãos 2 anéis. Nós comumente chamamos de alianças, mas na realidade a aliança é a que vocês estão celebrando nessa noite entre vocês e Deus. Quero orar pelas alianças que vão representar simbolicamente essa aliança que vocês estão fazendo diante de Deus. Senhor, eis aqui 2 anéis de ouro
metal precioso, mas mais precioso é o Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe esses anéis e que seja símbolo realmente de um casamento para a vida toda. Casamento que não vai se desfazer. Casamento nobre como esse ouro é nobre. Sustentado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. Que eles sejam honrados a usarem essa aliança. A usar esses anéis, eles venham honrar o Senhor. É um príncipe e uma princesa do Deus vivo que está aqui nesse altar. São filhos do Senhor. Que eles possam viver como tal. O casamento deles possa ser como tal. Te agradecemos. Pedimos as tuas bênçãos sobre essa aliança. Com essa aliança, eu me caso com você. Por esse ato, declaro diante de Deus e dessas testemunhas que a recebo como minha esposa. Serei fiel esposo e amarei verdadeiramente por toda a minha vida. Eu, Denise, com essa aliança, me caso com você. E por esse ato, declaro diante de Deus e dessas testemunhas que o recebo como meu esposo. E serei fiel esposa e amarei verdadeiramente por toda a minha vida. Declararam sinceramente o desejo de se unir em matrimônio diante de Deus e confirmaram, ao dar e receber a aliança, pela graça de Deus, passam agora em diante a ser marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles aos quais Deus uniu, nenhum homem separe. Agora pode beijar a noiva. Senhor, nós pedimos as tuas bênçãos sobre esse casamento, sobre esse matrimônio. Que o Senhor os sustente. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre eles o seu rosto. E sobre eles tenha misericórdia. Que o Senhor sobre eles levante o rosto e vos dê a paz. Amém. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo dia é de viver.